E aí pessoal, beleza? Vamos lá, vamos falar de centro cirúrgico, uma visãozinha geral. Não vou abordar todos os temas aqui de centro cirúrgico, mas vou colocar aqui para vocês uns pontos importantes que vocês precisam saber quando forem estudar a parte de centro cirúrgico aí. Tem bastante coisa para falar, então sem enrolar, separa o seu material, se ajeita na cadeira, faz aquele lanchinho saudável e vem comigo. Então, ó, para começar aqui, eu não vou riscar a tela, tá bom, pessoal? Vou deixar sempre essa mãozinha aqui embaixo para vocês poderem tirar foto aí dessa tela aí e fazerem suas anotações depois. Mas a composição do centro cirúrgico, por que isso é importante? Por que eu coloquei isso aqui? Porque quando a gente fala de centro cirúrgico, a gente vai imaginar que vai estudar somente centro cirúrgico. Mas não é assim. Por quê? Porque o centro cirúrgico também é composto pela Central de Material e Esterilização, que é o CME, e pela Sala de Recuperação Pós-Anestésica, a RPA, tá bom? Então, o que acontece? Quando você vai estudar centro cirúrgico, ou você vai fazer uma prova de centro cirúrgico, ou você vai ver a matéria de centro cirúrgico durante a faculdade, e aí o professor começa a falar de central de material, e você não está entendendo nada. É porque o centro cirúrgico é composto por, assim, de uma visão bem ampla, ele é composto dessas três partes. Claro que dentro do centro cirúrgico tem suas subunidades, a central de material também, e a RPA também, beleza? Mas aqui é para quê? Para você entender que quando você for estudar centro cirúrgico, você deve também estudar principalmente o CME, porque tem muitas normas regulamentadoras sobre materiais de proteção individual, ou o EPI, né, os equipamentos de proteção individual, e muitos cuidados de enfermagem que são realizados aqui, ó, na sala de recuperação pós-anestésica. Então você também precisa ver isso. Tá bom? Então vamos continuar e vamos aqui falar realmente o que é essa parte do centro cirúrgico aí, o que a gente tanto fala. Tá bom? Então olha só, vamos primeiro aqui de tudo classificar as cirurgias, certo? E aí o que a gente vai fazer? Vamos classificar ela quanto à urgência. Então vai lá pensar que é o seguinte: que gravidade tem essa cirurgia, né? Então, quanto à urgência dela, a gente vai classificar elas como emergência, urgência, eletiva, necessária e requerida e optativa. Essas três aqui, ó, que eu coloquei no mesmo lugar, às vezes, em questões de prova, elas aparecem separadas. Mas por que eu coloquei aqui assim? Porque elas têm basicamente a mesma ideia. Essas aqui é aquela cirurgia que o paciente vai precisar fazer. Então ele precisa fazer essa cirurgia. Ela é necessária, ela é requerida, mas ele pode aguardar. Essa cirurgia aqui vai ser agendada, certo? Então por isso ela é eletiva, mas pode ser que isso apareça na sua prova separado. Então você tem que saber que quanto à urgência pode aparecer tanto só 4 opções, né? Urgência, emergência, eletiva e optativa, ou pode aparecer todas. E aí você tem que saber que essas aqui são muito parecidas. O que acontece nessa daqui? É aquela cirurgia que o paciente precisa fazer. Por exemplo, uma cirurgia de catarata. É uma cirurgia que é necessário fazer para o paciente, mas ele pode ser agendado, ela pode aguardar um pouco, beleza? Na questão da emergência, a gente já sabe, né, que não pode aguardar, é como se fosse uma hemorragia grave, precisa de atendimento imediato. E na urgência, o paciente pode aguardar até 30 horas, tá bom? Isso está lá no manual, eu vou colocar as referências, como sempre, lá na descrição do vídeo. E aí vocês podem conferir. Então, a urgência, o paciente pode aguardar um pouquinho, não é agendado, tá? O paciente vai ficar sob observação, e aí ele vai fazer a cirurgia aí no mesmo dia, basicamente, tá bom? E a optativa é quando o paciente escolhe fazer a cirurgia. Aqui é o mais fácil, que geralmente a gente dá o exemplo de uma cirurgia plástica. Na verdade, ele nem se torna paciente, né? É o cliente aqui, porque eu escolhi fazer uma cirurgia e aí vai estar agendado, mas ela não é necessária, eu que escolhi fazer.
então eu entro nessa optativa aqui, beleza? Isso é quanto à urgência. Aí vamos para a finalidade das cirurgias. As finalidades elas são paliativa, radical, plástica e diagnóstica. Então, quando ela for paliativa, é justamente por conta dos cuidados paliativos mesmo. Então, aqui vai fazer uma cirurgia para diminuir a dor, ou amenizar, ou eliminar a dor, trazer um conforto maior, uma qualidade para esse paciente. Tá certo? Ela é paliativa. A radical é aquela que a gente geralmente conhece mais. Por exemplo, uma mastectomia, ela pode ser parcial, ela vai ser radical parcial, quando eu tiro uma mama. Ou ela vai ser radical total, porque aí eu retiro as duas. Certo? Essa é a cirurgia mais comum que a gente vê. A plástica, o nome mesmo já está dizendo aqui, né? Então ela é para finalidade de cirurgias plásticas. E a diagnóstica é quando a gente vai fazer, por exemplo, uma biópsia. Uma biópsia é uma cirurgia. A laparotomia também é para efeito diagnóstico, mas é uma cirurgia. Então ela tem essa finalidade, tá certo? E aí eu já deixei até um desenho aqui, ó, bonitinho no cantinho, ó, para vocês aí eu já identificar que posição é essa aqui, ó. Deixa lá nos comentários, quando você estiver assistindo esse vídeo, deixa nos comentários para você me falar que posição cirúrgica é essa. E essa aqui também, ó. Essas duas aqui eu coloquei de propósito para vocês saberem aí que existem esses posicionamentos cirúrgicos, tá bom? Deixa lá nos comentários. E aí, gente, olha só. Vamos falar aqui agora do risco cardiológico, certo? O que é esse risco cardiológico? Aqui é porque, dependendo da cirurgia, o meu paciente vai ter um risco maior de hemorragia e de ter uma complicação cardiológica. Então, o que você vai entender nessa parte é se essa cirurgia tem um risco de causar hemorragia pequena, média ou grande. É isso que você vai entender. E aí, os riscos aqui, né? Então, é pequeno porte, médio porte e grande porte. Então, o que significa isso? Significa que eu tenho um risco de causar hemorragia de pequeno porte. E aqui a mesma coisa, um risco de causar hemorragia de médio porte e de grande porte. Beleza? Não pode confundir esse daqui, ó, pequeno porte e médio porte, com a duração, quanto à duração da cirurgia. Por quê? Porque ela é elencada como porte 1, 2, 3 e 4. Então, você não pode confundir o porte 1 com o pequeno porte. Tá bom? Pequeno, médio e grande é em relação à hemorragia. A duração, que é o tempo que vai levar essa cirurgia, é em algarismo romano. Porte 1, 2, 3 e 4. E aí é isso aqui mesmo, é a duração da cirurgia. Então, se for até 2 horas, é porte 1. Se for de 2 a 4 horas, porte 2. Porte 3 de 4 a 6 horas e o porte 4 são aquelas cirurgias que demoram mais de 6 horas. Beleza? Essa aqui é só isso mesmo, não tem muito o que falar. Aqui é um ponto importantíssimo, falar do potencial de contaminação. Quando a gente vai falar da cirurgia, a gente também tem que lembrar disso, porque no momento cirúrgico a gente tem esse risco muito grande de contaminação de sítio cirúrgico, né? Então, a gente vai também classificar ela como potencial de contaminação. Essa cirurgia pode ser limpa, e quando ela for limpa, quer dizer que eu vou fazer uma cirurgia em tecido estéril. Tecido que não tem, de forma alguma, contato. Anota essa parte aí, pessoal. Ó, não tem, de forma nenhuma, contato com os sistemas respiratório, digestório e urinário. Porque esses sistemas, eles são basicamente contaminados já, porque tem acesso para o ambiente externo, tá bom? Então, essa cirurgia limpa é em tecido estéril. Pode ser, por exemplo, uma cirurgia no coração, uma cirurgia no cérebro, tá bom? A potencialmente contaminada é uma cirurgia que eu tenho uma colonização de bactérias pequena, tá bom? Eu tenho uma chance de descontaminação aqui, nessa daqui de potencialmente contaminada, e eu posso ter aí também o acesso a esses mesmos sistemas.
de respiratório, digestório e urinário. Na contaminada, essa cirurgia aqui, ela não tem como fazer a descontaminação. Ou ela é assim, ou é impossível de descontaminar, ou é muito difícil. E além disso, ela tem aqui a colonização de bactérias alta. Então essa é a diferença já entre a potencialmente contaminada e a contaminada. É a quantidade de colonização bacteriana. Aqui é pouco e na contaminada é muito. Tá bom? E aqui eu também posso fazer cirurgias já nesses sistemas que eu tinha falado. Então aqui como está contaminado, então eu posso fazer a cirurgia, ela entra nessa categoria, as cirurgias de sistema respiratório, digestório e urinário. Tá bom? E aí a cirurgia infectada é o nome mesmo, é isso aqui, é uma cirurgia que já se encontra em estado de infecção, tá certo? Pode ser também aqui uma retirada de tecido necrótico, porque já está infectado também. Pode ser, por exemplo, uma amputação de um pé diabético, entra aqui também, tá certo? Então, assim, eu tenho uma infecção já instalada nesse momento aí, onde eu vou realizar a cirurgia, tá certo? A cirurgia infectada é o nome mesmo dela. Beleza, pessoal? Então é isso aí, ó. Aqui está a classificação das cirurgias, tá? Vamos embora, vamos seguir. E aqui, ó, vou falar para vocês aqui a parte importante que é a enfermagem no perioperatório. O que é o perioperatório? É tudo isso aqui. O perioperatório é desde o pré até o final, lá na alta do paciente. E a enfermagem atuando em tudo isso? Sim, a enfermagem está atuando em todos esses momentos aqui. Tá certo? E aí eu vou separar os momentos para vocês aqui. Então, o que eu vou fazer? Quais são os cuidados aqui de enfermagem que o enfermeiro ou a equipe de enfermagem precisa saber aqui nesses momentos operatórios aqui, tá? Então, no pré-operatório, o que é? O pré-operatório ele vai ter tanto o mediato quanto o imediato. Então, a gente vai começar no que assim é mais longe da cirurgia. Então, é o mediato, ele é mais longe, tá? Então, o pré-operatório mediato, ele vai desde o momento que o cliente ou o paciente recebe a notícia da cirurgia. Então, se ele vai fazer a cirurgia na semana que vem e ele ficou sabendo hoje, então hoje começa o pré-operatório mediato, porque ele ficou sabendo da cirurgia. Até as 24 horas que vão anteceder a cirurgia. Ali acabou o mediato. As 24 horas que antecedem a cirurgia, aí é o pré-operatório imediato. Então eu vou fazer a cirurgia amanhã, então 24 horas de hoje é o meu pré-operatório imediato, tá certo? Então o que acontece aqui? Quando eu vou aqui no meu pré-operatório imediato, eu vou realizar alguns cuidados. Eu vou ensinar o paciente a fazer exercícios respiratórios, eu vou cuidar da parte emocional desse paciente, porque ele vai ter muita ansiedade, né? Porque ele já está sabendo que ele vai fazer uma cirurgia. Eu vou cuidar também e elaborar técnicas aí para responder as dúvidas dos familiares. É tudo aqui nessa parte do imediato. Na parte do imediato, eu posso, por exemplo, administrar o pré-anestésico, se tiver prescrito, por exemplo. Eu vou também, se tiver prescrito, claro, né? Eu vou suspender as medicações, por exemplo, de coagulação, né? Então, eu preciso suspender essa medicação, porque eu não quero que o meu paciente tenha altos níveis de anticoagulação, porque ele vai ter risco maior de quê? De hemorragia, tá certo? Então, algumas medicações aqui nesse momento do pré-operatório imediato, elas são suspensas, principalmente esses, tá? Anticoagulante e hipoglicemiante, tá bom? Justamente por conta da hemorragia.
Aí, esse paciente aqui, ó, no pré-operatório imediato, ele está no quarto, está lá esperando, no quarto normal na enfermaria. Quando ele for entrar aqui, ó, no transoperatório, o que vai acontecer? Então, esse transoperatório aqui é desde o momento que ele é recebido no centro cirúrgico até o momento que ele sair da sala de operação. O centro cirúrgico não é a sala operatória. Lembra que eu falei para vocês que tem aquelas 3 áreas de um âmbito maior, né, de um macro visual, e depois eu tenho as subunidades dela. Então, o centro cirúrgico tem algumas salas lá, então eu vou receber esse paciente na sala de centro cirúrgico. Quando o paciente for recebido no centro cirúrgico, ele ainda não está na sala de operações, ele só foi recebido dentro do centro cirúrgico. Nesse momento que esse paciente chegar aqui para mim dentro do centro cirúrgico, ele começa o transoperatório. Mas ele ainda não está na sala de operações, beleza, pessoal? Por que tem que saber isso? Por conta dessa parte aqui, ó, o intraoperatório. Esse intraoperatório está aqui dentro. Olha só por quê. O intraoperatório ele vai desde o início ao término do procedimento anestésico cirúrgico. Então, quando o paciente está no centro cirúrgico ainda e ele não entrou na sala de operações, ele está no transoperatório. Quando posicionar esse paciente na mesa de cirurgia, dentro da sala de operação, ele começa o intraoperatório. E aí vai desde o momento que ele vai aplicar a primeira anestesia até a reversão da anestesia e o término do procedimento. Mas ele não saiu da mesa ainda. Quando ele sair da mesa de cirurgia, ele volta para o transoperatório, porque ele vai sair da sala de operações. Entenderam, pessoal? Então, ó, esse intraoperatório está aqui dentro. A hora que ele chegar no centro cirúrgico, eu estou aqui. Quando começar mesmo, literalmente começar a cirurgia, ele está no intraoperatório. Terminou a cirurgia, mas ele não saiu da sala de operação, ele volta para o transoperatório. Aí sim, ele vai e pula direto aqui, ó, para o pós-operatório, que também tem imediato e imediato. E aqui a gente vai começar no imediato, que é o quê? Quando ele é recebido na sala de recuperação pós-anestésica e é as primeiras 24 horas após o término desse procedimento anestésico cirúrgico. Então, assim que terminou a cirurgia e ele saiu da sala de operações, ele já está no pós-operatório. E essas primeiras 24 horas aqui é muito importante, porque ele está sob observação, o paciente está voltando da anestesia, ele pode ter muita náusea, vômito, isso é muito comum, por quê? Porque ele está voltando os sistemas dele. Tá certo? Então ele pode aqui apresentar esse tipo de coisa. E você tem que avaliar o que aqui? Lembra que lá no pré-operatório a gente ensinou os movimentos respiratórios para ele? Então, agora aqui no imediato a gente vai incentivar que ele faça esses exercícios respiratórios. Por quê, pessoal? Porque no pós-operatório esse paciente tem um risco alto de ter depressão respiratória. Tá bom? De entrar, às vezes, em parada respiratória por conta dessa depressão. Então a gente precisa incentivar o exercício respiratório aqui. A gente vai avaliar dreno, bolsa, a ferida, né? o curativo cirúrgico. Vamos ver se não tem nenhum sinal flogístico, né? Sinal de infecção. Então a gente vai avaliar muitas coisas aqui. Claro que também vamos ter uma atenção aonde? Nos sinais vitais desse paciente, não é mesmo? Aqui também, tudo no imediato. Tá? Aí, depois que passou esse primeiro dia, né, essas 24 horas, ele vai entrar no pós-operatório imediato. Esse pós-operatório imediato é quando a gente começa a falar assim, o paciente está no primeiro pós-operatório, no segundo dia de pós-operatório, terceiro dia de pós-operatório. Então, esses dias contados aqui é o pós-operatório imediato. Só que aí, gente, tem um detalhe aqui. Às vezes, o que eu já observei em algumas provas que eu já fiz, que pode aparecer o seguinte. O pós-operatório, ele é
desde a admissão do paciente na sala de recuperação pós-anestésica, e ele só vai terminar quando a gente fizer uma avaliação e um acompanhamento no ambiente clínico ou no domicílio. Então pode aparecer desse jeito, não vai aparecer por horas, tá? Pode tanto aparecer assim na sua prova, para você saber qual é o imediato e o imediato, como pode aparecer também sem essas duas nomenclaturas e desse jeito que eu falei. Ele começa quando o paciente é recebido na RPA e ele só vai terminar quando eu fizer uma avaliação e um acompanhamento clínico ou no domicílio. Tá certo? Então anota esse pedacinho aí que também pode aparecer desse jeito. Tá? Existe também o pós-operatório tardio, que é quando passa de 15 dias já. Então, passou de 15 dias, ele entra nesse pós-operatório tardio. E aí, esse tardio pode ir até 1 ano depois do procedimento cirúrgico, dependendo da cirurgia. Por quê? Porque a gente tem que, dependendo da gravidade, da seriedade dessa cirurgia, ela pode se estender aí esse pós-operatório até 1 ano, porque a gente tem que ficar acompanhando esse paciente. Tá bom, gente? Então, era isso que eu tinha para falar para você de centro cirúrgico. Foi bem rapidinho, tem muito mais coisa do que isso, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um joinha, compartilha, divulga, me segue nas redes sociais, pode deixar dúvidas, comentários, críticas, sugestões que eu vou responder todo mundo. Tá bom, gente? Então era isso, bons estudos e até a próxima.